Muitas características podem rotular uma motocicleta como amaldiçoada. Algumas motos são tão amaldiçoadas quanto uma imagem de IA de um Shrek musculoso. Inquietante em sua aparência, perturbador em seu atrativo ameaçador, simbolicamente provocativo. Algumas motos são armadilhas letais que podem colocar até pilotos experientes em risco de vida. Por fim, algumas motos são amaldiçoadas por serem total lixo. Meu Deus. O ápice do desempenho. Hoje discutiremos 10 motos consideradas amaldiçoadas. No episódio de Maldição Ruby Caixa de Quebra-Cabeça Assombrada Cubo Yami Noob. Vamos começar. Como qualquer portador do Grande Cérebro 2, aqueles afiliados ao Yami Noob têm uma predileção pela Suzuki Hayabusa, uma motocicleta livre de blasfêmia, abençoada em sua criação, verdadeiramente instigada. Mas em 2000, a Suzuki provocou com uma moto conceito supercarregada que ameaçava superar a Hayabusa aos céus. A moto conceito B-King era uma moto de estilo Street Fighter nua com um motor Busa supercarregado destinado a produzir 250 cavalos de potência. Além do enorme leque de potência, a moto conceito também estava carregada com 1 tonelada de tecnologia inovadora. E depois de deixar os motociclistas do ano 2000 na expectativa por 6 anos, a Suzuki finalmente lançou a B-King, que acabou sendo uma grande decepção. A tecnologia e o Supercharger se foram, restando apenas uma estranha moto naked com um motor Hayabusa reduzido e um escape em formato de trombone sob o assento. A B-King era boa, mas desapontou muitos motociclistas que esperavam um bife de Wagyu, mas receberam um rolo de carne. A B-King não possuía toda a potência da Hayabusa, além de ter perdido sua aerodinâmica avançada. O resultado foi um spin-off pouco atraente e indesejado ofertado a um mercado que buscava grandes cruisers ou motos esportivas completamente desenvolvidas. Portanto, a B-King foi cancelada após poucas temporadas, como todo spin-off ruim. Olhando para você, Corey, em casa. Portanto, durou somente alguns anos, porém, de certa forma, tivemos a B-King original na Kawasaki ZH2, que considero uma sucessora espiritual daquela moto conceito original supercarregada. Sim, ainda temos uma moto naked supercarregada, mas a Kawasaki a fez. E é uma das minhas motos favoritas. Acho que deveria comprar outra. Opiniões? Devo comprar outra ZH2, eu não sei. A Bimota, fabricante italiana de motocicletas menos conhecida, é famosa por produzir motos refinadas e ultralimitadas. Eles normalmente investem a maior parte dos recursos na construção do chassi e utilizam motores de outras empresas para as máquinas. Em 1997, eles construíram a Bimota V-Duo, uma máquina de corrida de 2 tempos de 500 cc. Essa moto, quando construída, ultrapassava a maioria das motos esportivas modernas em relação potência-peso, produzindo 105 cavalos de potência e pesando apenas 171 kg. Delicioso. Mas, infelizmente, essas motos estavam repletas de alguns problemas bastante sérios. O sistema de injeção de combustível era incrivelmente imprevisível, literalmente cortando a potência do motor instantaneamente sem aviso prévio. Quando funcionavam, essas motos vazavam óleo e travavam seus pistões frequentemente. Muitos compradores dos primeiros 150 modelos devolveram-nos. Bermuda melhorou vários pontos de falha ao longo dos anos e acabou substituindo a injeção de combustível por carburadores mais confiáveis. Sim, imagine. Foram produzidos alguns modelos ilegais para corridas, mas apenas outros 120 modelos legais para ruas após a primeira série. A Bimota V-Duo, não importa o quão amaldiçoada ela era, ainda é uma motocicleta muito procurada pela elite da Eurobike. Foi leiloada em 2021 por $36 mil. É um pouco picante. O posto de motocicleta mortal é ocupado por poucas motos selecionadas que se mostraram particularmente indomáveis. Essas motos costumam ser imprevisíveis, superpotentes, com baixa capacidade de parada, agindo como um burro bêbado de mescal fino de Oaxaca. Geralmente não atribuiríamos tais características a uma moto de terra, mas a Suzuki TM400 era assim. Quando anunciado seu lançamento em 1970, jornalistas e pilotos aguardavam ansiosos pela Suzuki lançar uma moto de terra de 2 tempos de grande deslocamento, capaz de competir com os principais fabricantes europeus. Apesar de seu lançamento, a motocicleta Cyclone recebeu críticas positivas de jornalistas, o que acabou enganando os pilotos interessados. Ao pilotar o Cyclone pela primeira vez no asfalto, muitos apenas consideraram uma rápida moto de terra. Nada parecia particularmente perigoso, mas ao atingir a terra e sob potência em superfícies irregulares, ou até na curva mais suave, a moto revelava seu maior defeito. Ela queria matar qualquer um que a pilotasse. Ao pilotar na terra a uma velocidade razoável, a traseira balançava de lado a lado, ameaçando lançar os pilotos para fora, um fim que muitos encontrariam. Se não se inclinasse bastante,
Um golpe forte no tanque tiraria o guidão de suas mãos, colocando a Cyclone em rota de colisão. Foi decidido que uma 125 seria mais rápida na pista, já que a TM-400 se tornava violenta e imprevisível em muitas velocidades. Diversos pilotos buscaram todas as maneiras para dominar a moto, desde ajustes de suspensão a trocas de quadro. Contudo, ela foi descontinuada em 1976, dando lugar à série Suzuki RM. A Gelera CX-125 pode ser considerada amaldiçoada por ser simplesmente muito feia. Gelera é mais uma daquelas marcas italianas de motocicletas que foram perdidas nas passagens do tempo. Começaram a fabricar motocicletas em 1909 e passaram a operar sob o Grupo Piaggio após 1969. Competiram em diversos circuitos de corrida no último século, construindo motos interessantes. Eles também criaram motos peculiares, como a C125. A CX-125 é uma pequena motocicleta de 2 tempos com um único cilindro, nomeada após o coeficiente aerodinâmico CX. Acredito que eles seguiram a mesma ideia de Eric Buell com a Battle Twin, investindo todo o custo de P&D em aerodinâmica ao invés de um motor maior ou mais potente. A dura realidade é que motocicletas projetadas para otimizar a eficiência aerodinâmica serão muito feias. Essa Gelera ultrapassou muito o formato padrão bulboso e esportivo, levando-a para um território amaldiçoado. Por exemplo, essa moto usa um braço oscilante e uma suspensão de um lado só. Por quê? Você pode perguntar, eu não poderia te dizer. Por que alguém faz algo? As rodas quase lenticulares, a CX-125, são incrivelmente parecidas com as motos dos Power Rangers. Uma vez, houve uma motocicleta que sofreu tal maldição que deixou dezenas de crianças sem pai nos anos 70. Antes da potente H2 da Kawasaki, que arremessava vacas à estratosfera, a H2 era uma armadilha letal de 2 tempos que humilhava até os mais audaciosos da época. A H2 Mash 4 foi lançada em 1972. Era uma versão ampliada da Rum, que aumentava a cilindrada do motor de 2 tempos refrigerado a ar de 500 para 748 cc. Mesmo sendo vista como a moto de produção mais rápida da época, só produzia cerca de 74 cavalos de potência. Pode não parecer muito, mas o surpreendente dessas motos de 2 tempos é que a potência surge mais tarde na faixa de potência e aparentemente do nada. Em baixas rotações, essa moto era como qualquer velha Universal Japanese Motorcycle irregular. Ao ultrapassar 3.500 RPMs, os 74 cavalos entravam em corrida imediata. Esses antigos motores de 2 tempos eram imprevisíveis. Parecia que a potência aumentava em RPMs diferentes a cada pilotagem, tornando impossível domá-los. Com um motor de 2 tempos instável e tecnologia de frenagem e suspensão dos anos 70, a H2 original era uma potência notável. Esta motocicleta de 209 kg empinava facilmente e balançava em alta velocidade ao seu bel prazer. A moto era tão caótica e assustadora que foi amaldiçoada com o título de Viúva Negra, um título que vejo cada vez mais na internet para coisas que realmente não merecem esse título. Vi um Porsche de 1970 chamado de Viúva Negra recentemente. Isso não é uma viúva negra. Vamos nos acalmar, certo? Antes da invenção do H2 pela indústria de órfãos em 1974, a Vincent, fabricante britânica de motocicletas pré-históricas, tinha uma intenção similar com a moto chamada Sombra Negra. A Sombra Negra, tão ameaçadora quanto seu nome indicava, em 1948 podia alcançar a velocidade máxima de 101 km e 500 metros por hora. Esta moto tinha um V-twin de 50 graus a ar com 55 cavalos de potência. Apesar de ser avançada e elogiada pelos designs da época, a moto não conseguia conter a potência da Sombra, devido à sua suspensão e geometria de quadro. No Bonneville Salt Flats, Roley Free alcançou 150 km por hora praticamente nu, deitado em sua moto. Sim, essa é uma foto real, olha isso. Ó de Lula bem ali, pessoal. Uma troca de roupa que lhe deu mais 2 km por hora em relação à sua corrida anterior, totalmente vestido. Porém, acho que ele não tirou a roupa de couro para ser mais aerodinâmico, já que sua primeira corrida a 148 milhas por hora sujou um pouco seu macacão. Hunter S. Thompson afirmou que pilotar a Black Shadow no máximo por muito tempo provavelmente resultaria em morte. É por isso que não existem muitos membros vivos da sociedade Vincent Black Shadow. Essas são palavras impactantes para quem conviveu 2 anos com os Hells Angels no auge de sua devassidão. Então, deixamos nossas motocicletas amaldiçoadas e retornamos para as máquinas esteticamente ruins. É impossível discutir motos amaldiçoadas sem citar a Bayerische Motorenwerke Kuhn. Entendo o que muitos de vocês, apaixonados por motos, podem pensar. Isso é uma scooter, não uma moto. E os amantes de scooters podem reclamar.
Isso não é uma scooter, é um carro compacto. Eu digo, não importa a classificação oficial, vamos atirar frutas podres nele. Este garoto mal foi vendido em versões de 125 e 200 cc durante seus 2 anos de produção. Cada motor foi produzido pela Rotax, porém, o Kun era considerado subpotente, conforme críticas dos jornalistas da época. Chocante, eu sei. Pessoalmente, eu estaria menos preocupado com a ficha técnica e mais preocupado com o fato de que essa coisa tem um teto. Você compraria um usado desses ainda com boa banda de rodagem nos pneus. Recém troquei o óleo e arrumei um vazamento no teto, como se fosse um Miata ou algo assim. Esse item possui um cinto de segurança que complica manobras em baixas velocidades e, em alguns países, o uso combinado com um capacete é considerado um risco adicional à segurança. Detesto o cinto de segurança se é amaldiçoado. Tentar superar limites de uma convenção pode ser um erro trágico. Isso ocorreu com a Bayerisch Motorenwerk F650CS, também conhecida como Scarver, pelos homens maduros da Bayerisch Motorenwerk que desejavam ser descolados. Essa monstruosidade é fruto da parceria entre Bayerisch Motorenwerk e Aprilia. Parece ótimo, não é? O que pode dar errado? Bem, muita coisa. Eles realmente estavam tentando se inclinar para o mercado jovem e, como resultado, construíram uma motocicleta que simplesmente gritava faux pas de moda. Tinha um design geral realmente estúpido, compartilhando as mesmas silhuetas que Jeff Goldblum no final de A Mosca. Para piorar, era decorada com policarbonato translúcido, tentando imitar um iMac dos anos 90. Foi vendida em cores vibrantes como azul metálico, visando a juventude. A Bayerisch Motorenwerk até adaptou seus acessórios para os jovens, com complementos opcionais como um leitor de CD, porque nenhum jovem em 2001 seria pego morto andando sem os sons sensuais de Now That's What I Call Music 5, que incluía sucessos como It's Gonna Be Me, do N.S.I.N.C., e Kryptonite, do Three Doors Down. Tanta nostalgia. Mas no final de sua produção, em 2005, o Scarver foi considerado um fracasso incontestável. De certa forma, evoluímos de uma época em que os fabricantes testavam tudo, para hoje, onde as motos são semelhantes ano após ano, com um acréscimo de 2% na cilindrada. Eles fazem escolhas ousadas, como colocar um controle de lançamento em uma 400. A Honda DN01 é um grande exemplo de tentativa fracassada de modernidade. A DN01 era o monstro de Frankenstein da Honda que combinava as piores partes de uma scooter, uma cruiser e uma moto esportiva. Foi concebida para ergossexuais amantes de conforto e conveniência. Com seu assento preguiçoso, a DN01 faz até a moto cruiser mais relaxada parecer um equipamento de tortura medieval. O V-Twin de 680cc também foi acoplado a uma transmissão automática, transmissão continuamente variável. A DN01 falhou completamente. Não interessou a pilotos de motos esportivas ou a esportivos para passeios. A falta de espaço de armazenamento a tornava inviável para viajantes ou rapazes de scooter que queriam melhorar suas 125. Esta moto, lançada em 2009, enfrentou um ano péssimo para vendas de motos e um momento ainda mais desfavorável para testes. Foi descontinuada apenas um ano depois. A última moto de hoje é a Bayerisch Motorenwerk AR1200C. Geralmente, quando uma empresa decide abruptamente entrar no mercado americano de cruisers, não costuma ter sucesso. A Harley-Davidson tem prosperado apesar de falhas, se apoiando na nostalgia e identidade de sua marca, ao invés de inovações de design. Esse aspecto etéreo da marca é complexo de ser fabricado, principalmente por uma empresa como a Bayerisch Motorenwerk, famosa por suas motos bem projetadas. A R1200C foi lançada em 1997. Basicamente como se a Bayerisch Motorenwerk tivesse estudado no exterior, na América, por 6 meses e então simplesmente mudasse toda a sua personalidade da noite para o dia. É uma tentativa clara de capturar e identificar a Bayerisch Motorenwerk que não compreende. Essa moto é Werner Herzog com uma camisa do Dallas Cowboys. Simplesmente não parece correto. Acredito que a R18 é uma versão atualizada disso. Quer dizer, meu Deus, ela tem um estilo rock and roll. Isso apenas grita ser patético. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se e visite o Yummy Noob para acesso exclusivo, participação automática em sorteios e nosso servidor Discord. É realmente um bom momento, você não vai querer perder isso. Eu vejo vocês mais tarde. Fato. Morcegos são os únicos mamíferos terrestres nativos da Nova Zelândia. Adeus.